Sejam bem-vindos a mais um Otaku Flix, um podcast onde vamos falar dos animes da Netflix. Teorias, conspirações e curiosidades. Eu sou o Cadu e eu também viro pó depois de trabalhar. E eu sou o Clisse, papai. O que é um masoquista mesmo? Meu Deus, o que é isso? Saiba que esse é um podcast que analisa episódio por episódio do seu anime favorito. Exatamente, significa que temos spoilers do anime até aqui. Mas fica tranquilo, a gente não fala do futuro do mangá, porque o assunto hoje é Gashakuta episódio 7. Não é possível! Como que ele ainda tem tanta força assim? É isso... o que chamam de... masoquista? Cadu, por onde a gente começa nesse episódio? Cara, esse episódio teve 3 momentos pra mim que foram... Muitas teorias pra esse episódio, Cadu, mas vamos começar por essa luta. O que você acha? O que você achou dela, cara? Cara, achei sensacional, porque eu não pode falar palavrão no YouTube, né? Mas assim... então... puxa que pariu, cara, porque é pra isso que você... é pra isso que um autor cria regras, cara, pra ele saber usar de uma forma inteligente. Finalmente, a gente vê um uso inteligente das próprias regras. Cara, é isso que eu mais gosto de Hunter vs Hunter. Eu sei que você não assistiu Hunter vs Hunter. Eu quero que todo mundo taque hate no Cadu agora por causa disso, porque isso é um pecado otaku dele não ter assistido Hunter vs Hunter. Eu nunca vi Hunter vs Hunter. Hunter vs Hunter é esse episódio, é a essência dessa luta aqui, ó, que é o autor, ele cria regras pros poderes e essas regras são exploradas durante a luta, durante o combate. E é exatamente o que a gente vê aqui, sabe? Por que eu sempre reclamo? Eu acho isso muito legal. Por que eu sempre reclamo durante que o autor, ele cria regras e ele não explora essas regras? Porque, sabe, você tá criando regras ali, e aí, o que você vai fazer com essas regras, né? E aqui a gente viu essa exploração dessas regras. E eu acho isso, cara, muito, muito bom, cara. Eu acho muito legal disso tudo que você falou, que a Miss Kay, ela ainda não apresentou pra gente todas as regras desse universo. Concordo. Tá muito cedo ainda, né? Então, tá muito cedo, cara, pra gente entender o mundo como um todo. Mas eu também gosto muito disso de como ela colocou, de como ela apresentou essas regras até agora e de como que ela tá explorando essas regras até agora. Não sei se você lembra, eu falei pra vocês que eu tinha uma teoria que eu acreditava que utensílios personalíssimos poderiam ser usados por outros givers que não fossem os donos deles, entendeu? Tipo, quase como se o Rudo conseguisse... O que aconteceria se o Rudo usasse o guarda-chuva Mas do eu Angel, acho isso possível. por exemplo. Eu acho isso possível até num combo de poderes, assim, eu acho isso possível de acontecer. Eu não sei se isso é possível, ou eu acreditava que isso não era possível, porque poderia acontecer de um giver usar o utensílio personalíssimo de um outro giver, e eu tava falando isso quando eu tava comentando da minha teoria do vilão, que seria um cara que pode matar outros givers e pega os utensílios deles pra fazer alguma coisa. E nesse episódio, por mais que não fosse um utensílio personalíssimo, o talismã que o Rudo usa pra se proteger, né? Sim, tipo, que ele pega lá do ajudante. na mão do próprio Rudo, né? Então... a alma daquele objeto. É quase como se ele tivesse gasto todo o ânima daquele objeto, entendeu? E talvez esse possa ser parte dos poderes do Rudo. E o que fica mais interessante pra mim é que quando o Jabber foge de lá, antes da gente falar da fuga, mas quando ele foge de lá, ele repara na luva do Rudo e fala que ela faz parte de um conjunto. Sim, achei interessante isso, abre margens da teoria. Já abre mais caminhos pra essa teoria. Será que aquilo foi porque... Mas já pensando um pouco nisso, eu gosto da ideia de o Rudo exaurir o objeto que ele sabe, que ele pega. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já conseguiu entender o que faz um giver ser um giver? Então, a princípio existem algumas regras plantadas aqui pela autora, a senhorita Kay, a Miss Kay, que é a ideia de que você precisa ter um vínculo com um objeto.
Ok, isso a gente já entendeu. A princípio, você precisa estar no abismo, né? Pra isso acontecer, porque todos os Givers que a gente conhece estão dentro do abismo. E aqui, no episódio... Cara, agora eu não lembro se foi no 5 ou no 6, mas em algum episódio passado, o próprio Grissom, ele fala pro Udo que o ajudante dele tava querendo se tornar um Giver a ponto dele, sabe? Era esse ponto que eu queria chegar aí. Ele gostaria de se tornar um Giver. Isso te dá a entender de que Parece um mecanismo para você se tornar um Giver. Ou pelo menos é o que o Grissom acreditava ser possível e que o ajudante acredita ser possível. A gente não sabe se isso é totalmente real. Pode ser uma coisa que as pessoas falam uma pras outras, mas pode ser que não seja real, sabe? Tipo, uma falsa ideia de esperança. Uma coisa meio religião. Não, e mostra que assim, não só o mundo é sujo, mas assim... Mas deixa eu ventilar uma ideia aqui que é... Você acha que aquele ajudante teria só essa ideia só porque falaram pra ele? Ou você acha que no meio dos ajudantes já teria um ajudante que se tornou um Giver? Mas aí a gente essa história quão raro é isso. Então, só que essa história não chegou até a gente. É possível? Mas aí a gente também precisa entender o quão raro é isso, o quão difícil é isso. Porque assim, também não sei se... Porque a gente pode assumir duas coisas. Ou se a gente banalizar que qualquer um pode ser um Giver, o que faz o Rudo ser especial? O fato dele conseguir transformar qualquer objeto em um objeto personalíssimo. Uma persona arma, que é muito mais legal, essa tradução. Mas... Pode crer. Não, no nosso mundo seria... e aí, por que eu ia falar assim? Porque, por exemplo, assim, segundo a lógica que o Christian apresenta pra gente, e que o ajudante dele tá seguindo de uma forma cega e que, portanto, na minha cabeça só faz sentido... Quase devota, né? Quase devota, que ele tá fazendo isso. Porque, tipo, existe um caso, ou casos de pessoas que já fizeram isso, é quase como se eu virasse pra você e falasse assim, cara, eu gosto tanto do meu celular que ele vai virar meu objeto personalíssimo. Eu vou cultivar tanto ele. Até ele virar uma espada. Até ele virar, tipo, sabe? E aí ele vai virar, sei lá, um avião e eu vou voar nele, tá ligado? Porra, se isso nunca aconteceu, entendeu? Tipo, como que eu vou falar, tipo, eu vou contar essa lorota pra alguém e alguém vai acreditar, entendeu? Tipo, então, eu acho que a gente chegou na conclusão aqui, que tem que existir um exemplo de um ajudante que se tornou um Giver. Se não é uma religião. Existem tantos elementos pra você criar religiões nesse universo de Gachakuta, que eu já acho estranho não ter tocado nesse assunto, por exemplo. Eu acho que eles ainda vão tocar com os arroaceiros. Existem muitos artifícios na história aqui pra você sugerir esses temas de religião, e até agora a autora não tocou nesse tema. Talvez ela não queira tocar no tema de religião. E eu acredito que ela não vá por esse caminho, tá? Ela começou a escavar mais, ela começou a se aprofundar agora um pouco mais com o Jabber, sabe? Porque assim, a forma como ele lida com as coisas, sabe? A forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele trata os Givers, entendeu? A forma como ele fala, tipo, sei lá, ele é um pouco psicopata. Gosto, entendeu? Masoquista, cara. Masoquista, Ele é um masoquista. Eu gostei disso. Quantos outros animes shonen você ouviu a palavra masoquista? Eu já ouvi em Hunter vs Hunter. Cara, eu não lembro de ter... Eu não lembro de ter... Quantos hentais você já assistiu? Que isso? Rapaz! Igualzinho você fez agora. Do nada, a gente começa a ver um teletransporte que até então não era algo desse mundo, que é a regra nova, o novo caminho que a gente falou que ela abriu. Só que quando a gente começou a falar da estética, a gente começou a fazer uma análise muito mais profunda. Pô, então o que é essa superfície? Porque assim, existe um teletransporte que parece um bueiro. E aí quando a gente coloca o bueiro nessa equação, nessa analogia toda que ela tá criando com Gachakuta, você fala assim, cara, então isso é um esgoto? Ela tá falando que a superfície é um esgoto? Ou seja, existe ainda um mundo subterrâneo da superfície? Bom, a gente tem que Eu gosto disso, porque, assim, os vilões, eles desaparecem pra um lugar que os nossos heróis, entre aspas, não entendem pra onde eles vão. Mas eu queria focar um pouco aqui sobre essa abertura de possibilidades, cara. Cara, se você tem um Giver, um poder de teletransporte, cara, você tá abrindo demais esse range de possibilidades. Mas será que... Mas será que
isso é um poder de Giver? É que eu não tinha entendido. Porque ela é a garota de cabelo azul que apareceu ali, dá a entender que é o poder dela. O poder dela. Pareceu que é o poder dela. Porque ela aparece do nada e segura no Jabber e ela vai pra, sabe, e ela entra dentro do esgoto com ele. Pra mim ficou claro, assim, que aquele tambor que ela tá carregando nas costas é o poder dela. Faz sentido esse caminho que você tá indo, porque vendo a forma como os zeladores reagiram, na verdade. Eles também não compreenderam, né? Tipo... Eles não compreenderam, então, tipo, eles não entendem. Eu acho que eles ficaram nessa mesma dúvida, na verdade. Por isso que eu falei assim, eu fiquei igual os Givers, sabe? Os zeladores. Sem entender nada. Tipo, porque assim, eu não tinha entendido se isso era um poder ou se isso era, sei lá, uma tecnologia. Não, pra mim isso é o poder daquela garota de cabelo azul ali. E eu acho que isso cria uma abstração muito grande, cara, e perigosa. Quando você coloca a possibilidade de viagem no tempo ou a possibilidade de teletransporte no seu universo de fantasia, você tem que tomar muito cuidado com que tudo isso pode acarretar, sabe? Tipo... É muito complicado. Porque, cara, isso... Sei lá, cara, isso é muito, sabe, abre muitas possibilidades. Sim. Eu não consigo mais ver o limite, sabe? Sendo muito sincero, eu espero que eles não vão por esse... Eu espero que a Miss Kay não vá por esse caminho, não. Mas é foda, porque a gente não consegue ver um limite do que essa magia, entre aspas, né, é capaz de fazer. E quando você cria uma regra, quando você cria magia, o Brandon Sanderson, não sei se você conhece, mas ele é um dos maiores autores de ficção científica e fantasia moderna. O Brandon Sanderson, ele, tipo, quando ele é muito famoso por criar sistemas muito intrincados de magia e poder. Ele tem essa regra de que você precisa delimitar a magia que você coloca no seu mundo, você precisa deixar claro o que ela pode e o que ela não pode fazer. Ou não fazer. Isso. E quando você não delimita isso, você abre possibilidades para você criar Deus Ex Máquinas dentro da sua história, sabe? Soluções abstratas que o próprio leitor não estava ciente que era possível. E quando você cria um personagem com poder de teletransporte, você quase não tem mais volta, sabe? Tipo, você foi num horizonte de possibilidades, quase não tem volta, quase não tem limites pra você colocar agora. E isso é perigoso. Eu concordo com você. E eu acho muito complicado, tá? É muito perigoso ir por esse caminho, entendeu? E eu acredito de verdade que ele não vai, que na verdade a Miss Kay não vai por esse caminho de não colocar limites, tá? Porque nesse próprio episódio ela brincou com as regras, né? Ela colocou limites e brincou com as regras. Assim, eu fiquei tão... Eu acho que a minha cabeça bugou nessa cena de não entender o que aconteceu, que tipo, eu não consegui processar direito o que tipo, não entendi o que aconteceu, eu não entendi se aquilo era um poder dela ou não. Então, como eu não entendi se aquilo era um poder dela ou não, acho que eu não parei pra pensar, tipo assim, tá, o que isso abre de possibilidade pra gente, entendeu? Só que escutando você falar, e tipo, pensando e vendo o que eu conheço de Gashakuta até agora, eu pensei, porra, eu não gostaria que Gashakuta fosse por esse caminho, ou saísse muito do que a gente tem visto, porque eu gosto do que Gashakuta apresentou pra gente, dessa lore de Gashakuta, dessa coisa até o momento, sabe? Eu gosto disso, eu gosto do que ela apresentou, o que são os poderes, o que esses poderes podem fazer no sentido de os temas que ela como aborda, que ele se relaciona, o tema que ela aborda, como cada arma tipo, tem um poder overpower, mas ao mesmo tempo do outro lado você tem um poder equivalente. Eu lembro que você comentou em algum episódio que a gente fez de Gashakuta que você estava preocupado com o segundo episódio. De poder, que é o power level do Andy. Que você falou assim, pô, eu tô preocupado com essa escala de poder. Com essa escala de poder. E eu não lembro o que eu respondi, mas assim, hoje eu já não sei se na época eu falei isso, mas hoje eu já não me preocupo tanto com essa coisa da escala de poder. Porque pelo que eu tenho visto, tanto feras maculadas quanto arruaceiros, como outros Givers, aparentemente são todos badass, tá ligado? Ou seja, o que a gente viu de overpower até agora, todos eles são. Então, o que a gente tá chamando de, tipo, um power level extremamente alto, isso é a base, tá ligado? Isso é a média. Todos eles são assim. Porque não tem como a gente falar que
o Zanka é muito mais fraco do que os outros zeladores, porque a gente ainda não viu nenhuma amostra a não ser o Engine. Pode ser que o Engine seja um cara fora da curva e a gente ainda não entendeu isso, porque também foi apresentado. Pode ser, seria uma solução. Teve uma fotografia. Seria uma solução. E teve uma fotografia onde ele estava à frente de outros personagens também. Então, existe um certo respeito da galera por ele, colocando ele à frente, ele como um líder ou mais experiente. E aí, tipo, eu fico pensando assim, então ou pode ser que o Engine é muito forte e aí todo mundo respeita ele, e mais ainda porque ele que falou do Rudo, né? Ele que trouxe o Rudo, então, olha o olhar do cara, sabe? E todos os outros que a gente viu, que na verdade foi só a Ryo, né? Que também tem uma habilidade absurda com a tesoura, e agora o Jabber o Jabber com as garras dele, tipo, como um arruaceiro. E agora essa nova personagem com um teleporte, aparentemente, tipo, tudo que a gente tá vendo todos os poderes são, tipo, um nível muito alto, sabe? Eles podem mexer com a história, assim, de forma importante, sabe? Porque parecia que quando aparece a Ryo, que o power level tava muito alto, primeiro por causa do engine, depois por causa dela, depois a gente começa a entender que todo mundo tem esse power level, tem um power level muito alto. Todo mundo nível 90, todo mundo chegou no RPG ali e todo mundo ali é nível 90. Assim, tá, beleza. Então o que tá acontecendo, sabe? Se todo mundo é assim, então, tipo, bom, o normal é ser pica das galáxias, entendeu? Beleza, então, estamos estabelecendo que ter poder é isso. E eu acho legal porque, assim, isso que você só tem que ser pra gente lutas animais. Sim. E eu acho que isso funciona num shonen, o shonen que a autora tá propondo aqui pra gente. Não, a gente vai extrapolar as coisas mesmo, a gente vai extrapolar tudo, desde o visual até os poderes dos personagens aqui, como eles afetam o mundo. Beleza, eu acho isso bom, mas você tem que saber... Com certeza, a gente acabou de ver uma personagem com teletransporte, cara. Tenho certeza que a gente ainda vai ver muito mais coisa, porque assim, a gente ainda não viu nada do Engine e nada do Rudo. Enfim, eu acho que a gente pode encerrar aqui esse episódio. Sim. Expectativas aí com relação a Gashaku. Eu tô gostando muito, cara. Eu tô muito feliz da gente estar fazendo o review do episódio de Gashaku, porque eu tô me divertindo muito assistindo Gashaku e eu tô muito empolgado com todas as possibilidades que a Miss Kay tem dado pra gente. Tem aparecido tantos vídeos da autora no meu feed que você sabe, que eu tô criando um carinho um sentimento por ela, assim, cara. Mas enfim, esse foi o nosso review do Miss Kay, episódio. Obrigado por Gashaku. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.